Obrigada. Boa noite a todos. Que nós possamos estar tranquilos, de coração, de mente, de espírito, abertos e presentes, para que a gente possa aproveitar essa noite o máximo que nós pudermos, desses minutos que nós deixamos estar nas nossas casas, fazendo qualquer outra atividade de lazer, e nós escolhemos estar aqui aprendendo sobre o Evangelho de Jesus, aprendendo lições que podem nos ajudar, que podem nos confortar. Então, que nós possamos aprender literalmente com cada minuto daqui alguma lição valiosa para o nosso coração, para a nossa evolução. Nós estamos trazendo hoje o tema que fala sobre a paz, essa paz que todos nós desejamos, né? Quem é que não deseja a paz, quem não gostaria de encontrar a paz? Paulo já dizia, né, viver em paz um com os outros, como sendo, né, uma maneira de nós conquistarmos a felicidade, como sendo uma maneira correta de se viver e de agir, vivendo em paz um com os outros. E nós estamos diante de um tema sem fim, um tema que nós estamos tentando resolver por tantos anos, por tantos séculos, um tema que mexe com o sentimento e com as emoções de todos nós, com o sonho que todos nós temos de um dia nós realmente conquistarmos e encontrarmos a paz. Vivermos em paz um com os outros dentro deste planeta que nos acolhe, deste planeta que foi nos designado como nossa casa. E o que seria a paz? Será que a paz é um conforto material, né? O conforto material pode nos trazer a paz de alguma maneira? Será que tem horas na nossa vida que nós falamos, não, o dia que eu ganhar na loto, aí eu fico em paz. Aí eu fico tranquila, sossegada, eu sei que daí o que o dinheiro não pode trazer para a gente. Mas será que é através desse conforto material que nós vamos encontrar o que seja paz verdadeira? Será que a paz ela está ligada a um sentimento de segurança em relação ao poder? Principalmente nós estamos falando agora no sentido do nosso planeta, de governadores, de países. Será que a paz está intimamente ligada ao poder, quando a pessoa está, né, o país está, o dirigente está em poder, está em controle? Será que ele tem esse sentimento de paz e transmite esse sentimento de paz à humanidade? Nós vamos buscar, dentro do dicionário, que a paz é a relação tranquila de um Estado ou de uma nação. É uma tranquilidade pública, seria a tranquilidade, o sossego, o descanso e até mesmo o silêncio. Então a paz vai ser, no sentido de uma sociedade, essa relação tranquila entre todos os países, todos os estados, mas nós trazemos essa paz para dentro de nós, esse sossego, essa tranquilidade, esse descanso e até mesmo o silêncio dos nossos pensamentos, nos trazendo essa paz que todos nós, acredito que todos nós desejamos conquistar, desejamos ter em nossas vidas. A Assembleia Geral das Nações Unidas, interessada nesse assunto da paz, proclamou o ano de 2000 como sendo o Ano Internacional da Cultura da Paz. Aí se reuniram grandes dirigentes do mundo, conversando sobre esses assuntos, de como deveriam agir, de como se deveria mais e mais incentivar e cultivar a paz no nosso planeta, dentro da nossa sociedade. E nós vemos que de 2000 a 2014, algumas coisas aconteceram nesse sentido, de paz, de violência, de conflitos e de diálogos, e não necessariamente para o lado positivo. Os nossos corações, as nossas emoções, o nosso sentimento foram intimamente abalados, principalmente para aqueles que se encontravam dentro dos Estados Unidos, quando aqueles 2 aviões bateram nas torres no dia 11 de setembro, em Nova York. E o nosso sentimento de paz, de segurança, de tudo que nós tínhamos, de ideia do que seria a realidade ou a pior coisa que pudesse acontecer, mudaram.
o pior que nós poderíamos sonhar que acontecesse talvez era pequeno perto da realidade do que aconteceu. E, infelizmente, isso aconteceu menos de um ano dessa reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, que discutia, planejava e almejava a paz dentro da nossa sociedade. Então, nós vemos que esse assunto, essa dedicação à paz, vai muito mais além dos grandes dirigentes e vai cair dentro de um círculo pequeno de responsabilidade do indivíduo, de cada um de nós dentro da sociedade. Nós percebemos que essa cultura da paz tem que ser realmente lembrada e relembrada, de tentar ser estruturada e reestruturada em nossas vidas, porque é uma luta, né, entre aspas, constante para que nós possamos conseguir e conquistar essa paz. Seja ela num contexto de sociedade ou até mesmo num contexto do ser individual. É uma luta constante nós permanecermos em paz diante dos problemas do dia a dia, diante das dificuldades financeiras, emocionais, físicas. E é essa luta constante que nós temos que nos preparar a cada dia para que a gente possa encontrar essa paz, essa serenidade, para que a gente consiga viver de uma maneira mais saudável e mais feliz e muito mais plena. Porque a intenção da nossa estadia aqui é o amor, é vivermos e aproveitarmos esses dias, esses anos, essa vida que nos foi dada para crescer, para evoluir, para aprender alguma coisa. Nós não viemos aqui para sofrer. Nós não viemos aqui para penar. Nós viemos aqui para amar. E nós podemos e temos condições de conseguir um progresso ainda maior através do amor. A dor, às vezes, empurra a gente para esse progresso. Mas o amor faz a gente correr muito mais adiante do que a dor que nos empurra só um pouquinho. Dentro dessa proposta da Assembleia Geral das Nações Unidas, eles divulgaram as seguintes declarações. A cultura de paz está intrinsecamente relacionada à prevenção e à resolução não violenta de conflitos. É uma cultura baseada na tolerância, solidariedade e compartilhamento em base cotidiana. Uma cultura que respeita todos os direitos individuais, o princípio do pluralismo, que assegura e sustenta a liberdade de opinião, e que se empenha em prevenir conflitos resolvendo-os em suas fontes, que englobam novas ameaças não militares para a paz e para a segurança, como exclusão, pobreza extrema e degradação ambiental. A cultura da paz procura resolver os problemas por meio do diálogo, da negociação, da mediação, de forma a tornar a guerra e a violência inviáveis. E nós percebemos com uma tristeza enorme que logo após dessa reunião, dessa assembleia, nós continuamos a ver o nosso planeta, o homem, a sociedade, caminhando cada vez mais em contramaré, contra tudo isso que nós decidimos, tudo isso que nós chegamos à conclusão que seria a maneira correta de prosseguir e de agir. Infelizmente, nós ainda tentamos resolver as coisas de maneira violenta, de uma maneira brutal. Nós pensamos que vamos conseguir encontrar a paz usando dos mesmos artifícios daqueles que nos atacam, daqueles que brigam conosco. Então, nós acreditamos que dessa maneira que nós estamos devolvendo com a mesma moeda, nós vamos conseguir alcançar a paz. E o conflito vai somente se multiplicando e multiplicando. E quando nós ouvimos falar em paz, geralmente nós achamos que esse assunto não diz a nós. Diz a esses grandes, dirigentes do mundo, pessoas com um cargo e uma influência grande dentro da sociedade. E talvez a gente assista a tudo isso de uma maneira muito passiva, como espectador somente, e como se nós não tivéssemos condições nenhuma de fazer parte desse projeto, dessa ideia e desse sonho. Mas aí nós voltamos e percebemos
que essa cultura da paz ela é baseada numa tolerância, na solidariedade, né? Nessa vida cotidiana. Não necessariamente nós estamos falando só dos grandes dirigentes desse mundo, de países que tomam decisões bélicas, mas cada um de nós no nosso dia a dia. Nós temos condições de já começar a viver dentro desse sonho de tolerância, de solidariedade, desse respeito à opinião e direitos individuais, aonde nós temos respeito a esse princípio do pluralismo, ou seja, a diferença. Não há só uma verdade, uma religião, um governo, uma cor. Nós temos que começar a abraçar a ideia das diferenças e respeitá-las. E nós já estamos fazendo parte desse grande projeto. E não mais só esperando os grandes dirigentes resolverem o problema da violência e da paz do lado de fora da nossa casa, do lado de fora da nossa família ou do nosso grupo de convivência. Porque nós só vemos o conflito lá fora e nós esquecemos dos nossos conflitos internos, os nossos conflitos individuais. Nós fazemos parte dessa grande transformação e nós temos que ter a consciência da responsabilidade do papel que cada um de nós temos dentro dessa conquista de paz que todos nós desejamos. Nós temos condições de contribuir e encontrar essa paz dentro do nosso planeta. Nós achamos muitas vezes que estamos cumprindo a nossa parte, o nosso dever, simplesmente não entrando em conflito, evitando o conflito ou se isolando. Mas o convite vai além disso. É o convite da ação. De nós não estarmos simplesmente parados assistindo acontecerem situações violentas e simplesmente se omitir, seja ela qual for. Desde um bullying, desde uma piadinha racista, desde comentários desagradáveis e desnecessários, nós já estamos contribuindo para uma sociedade, um grupo mais tolerante e em paz. E a gente não percebe, muitas vezes, que com pequenas coisas como essas, nós podemos mudar o mundo, nós podemos mudar uma sociedade e fazer com que isso cresça. Porque a gente acha que pequenas palavras, piadinhas, brincadeiras, um comportamento aqui, outro ali, não faz diferença. Mas faz. E muito. Ainda mais hoje, né, com a mídia, a internet, uma coisa que nós estamos dentro da nossa sala, olhando para uma tela, e nós estamos nos comunicando com o mundo todo. Tem pessoas que se acham invisíveis, e são invisíveis através do computador, do anonimato, e falam, jogam opiniões de todo calão, de grandes besteiras que falam por aí, de críticas, e apontam o dedo aos outros, instigando o conflito, a discussão e tanta bobagem. Há tanta gente que compartilha fotos de crimes e acidentes, correntes de sorte, de azar, de tantas coisas na internet, sem perceber que isso pode levar esse conteúdo de negatividade, de tristeza a diferentes lares. Eu me lembro que uma vez eu recebi um e-mail e o título falava... O título não, mas a primeira frase antes de eu abrir o que era, falava assim: essa pobre menina foi violentada por um homem, etc, etc, etc. Coitada, etc, etc, etc. Veja as fotos de como ela ficou. Lógico que eu não abri e eu mandei de volta um reply falando para essa pessoa que a partir do momento, cada pessoa que abre essas fotos está cometendo outro crime, essa mesma atitude, violentando-a mais uma vez. Então, cabe a nós começarmos de pouco em pouco mudar essa mentalidade, a nossa mentalidade, porque nós não vamos conseguir mudar, talvez, a dos outros, mas nós temos condições de mudar a nossa vibração, a nossa mentalidade e a nossa conduta todos os dias. Essa condição de isolamento, né, de nós estarmos assistindo tudo de camarote, nós vamos nos colocar numa atitude de inércia, né? Não construtiva. E nós devemos ter uma atitude diferente
de ação e de construção diante desse grande sonho de todos nós. Emmanuel, no livro Palavras da Vida Eterna, nos fala que defender a paz significa cuidar de nós mesmos, dos outros e do mundo à nossa volta. Para nós conseguirmos, né, essa mudança, nós temos que começar a nos amar, a nos cuidar, começar desde nós, desse ponto, dessa semente que nós somos, para que nós possamos germinar amor, paz, tranquilidade, tolerância, etc., para os outros e para o mundo. Nós não podemos estar olhando toda essa violência, essa problemática, estar apontando o dedo e não fazer nada com aquilo. Achar que nós estamos bem. Não, eu estou bem, eu estou em paz, não estou mexendo com ninguém, ninguém está mexendo comigo, então o negócio está fervendo lá para o outro lado. Mas será que só isso basta? É lógico que não. Nós temos que começar a fazer o que nós podemos, dentro do nosso potencial, alguma coisa diferente. E ele continua, e ainda que a nossa influência pessoal se nos figure insignificante, ela não é menos viva na preservação da harmonia geral. Nós temos essa mania de achar, quem sou eu para mudar alguma coisa? Quem sou eu para fazer alguma coisa? Nós somos o que qualquer outra pessoa é nesse mundo, nós temos esse mesmo peso, nós somos um indivíduo, uma unidade, uma cabeça, uma vontade. E se nós temos a vontade de mudar, e o outro tem essa vontade, o outro, nós somos fortes. Nós temos condições, sim, de mudar. Nós temos condições, sim, de nos mudar, começando daí. Houve um filme que exemplifica muito isso, que se chamava Efeito Borboleta, Butterfly Effect, um tempão atrás, aí, com aquele Ashton Kutcher. Em inglês é uma coisa maravilhosa. E exatamente fala sobre isso, sobre uma pequena ação, uma pequena decisão, como ela muda e influencia toda uma história, toda uma vida. Essa teoria do efeito borboleta é que com o bater simples das asas de uma borboleta, o deslocamento do ar que essa asa faz, ela vai influenciar na natureza de alguma maneira e vai influenciar no mundo. Então, imagina o nosso movimento, a nossa atitude, as nossas decisões, o quanto pode influenciar no mundo. O quanto nós somos donos e senhores dessa história. Nós não somos marionetes de Deus. Deus nos deu a vida e o livre-arbítrio. E cabe a cada um de nós fazermos essa história a cada dia, das nossas decisões, das nossas atitudes. E não jogar na mão de Deus, se Deus quiser, eu mudo até o ano que vem. Deus quer. Mas cabe a nós mudar, cabe a nós fazermos alguma coisa. Deus sempre quer, lembremos disso, Deus sempre quer. E nós temos que fazer a nossa parte para que isso aconteça. Então é importantíssimo essa consciência de nós nos deslocarmos nesse palco chamado vida, como grandes atores e não como telespectadores. Não só assistindo esse espetáculo, mas fazendo parte dele. E desfrutando também. Curtindo este momento, vivendo a vida de uma maneira plena e vendo esse mundo como um grande presente para todos nós. Fazermos parte dessa história. Cada um de nós podemos cuidar, de nós, e nós vamos perceber que essa mudança, esse cuidado, nós estamos melhorando e educando a sociedade como um todo. Porque a partir do momento que nós começamos por nós estamos exemplificando para aquelas pessoas mais próximas a nós estamos inspirando essas pessoas também a se modificarem, e com isso nós vamos cada vez mais uma atitude de positivismo, conquistando corações, conquistando ideias, e mudando esse mundo. Nós temos condições de fazer isso dentro da nossa casa, com a nossa família. Nós temos condições de fazer isso no nosso trabalho e por que não, até no nosso centro, no nosso núcleo religioso. Nós temos condições de exemplificar através da nossa própria atitude. A doutrina espírita, ela vem dar à criatura humana essa capacidade de lidar com seu próprio potencial. Nós todos temos esse grande potencial.
nesse sentido de construir tudo aquilo que está dentro de nós. Todos nós carregamos essa centelha divina, esse poder que, se nós tivermos fé e se nós tivermos certeza e essa boa vontade, esse amor no bem, nós temos condições de fazer grandes mudanças. Nós temos condições de construir grandes coisas. E essa é a proposta do Espiritismo, que é muito clara. O Espiritismo, né, a doutrina espírita, ela não vem nos cobrar uma transformação imediata, não vem nos cobrar uma transformação do dia para da noite, mas ela vem nos trazer a oportunidade de crescermos todos os dias, de pouco em pouco. Nós temos a certeza da condição que nós temos de escolher todos os dias, através do nosso livre-arbítrio, os diferentes caminhos e oportunidades que nós temos na nossa vida. E através desse trabalho constante no bem, trabalhando as nossas virtudes, aquilo que nós já conquistamos de bom, nós vamos pouco a pouco sufocando aquilo que todos nós ainda trazemos de mais ou menos, ou de ruinzinho no nosso coração. E esse adubo que nós damos na nossa virtude, no bem, é a maneira que nós vamos matar a erva daninha no nosso coração. Não é? A gente tem condição de fazer isso. E o Espiritismo vem falar isso pra gente. Vocês são senhores também. Não pense que não é só sentar aqui, estar aqui que vai te salvar, mas é a sua ação todos os dias, lá fora, dentro de você mesmo. Isso é maravilhoso, porque se a gente entender que a nossa felicidade não depende do outro, não depende da sorte, não depende de um lugar geográfico aonde eu vou para cá ou vou para lá, mas depende de nós, da nossa atitude. Quem aqui quer sofrer? E nós não precisamos sofrer. E nós temos condições de não sofrer, através das nossas escolhas diárias, todos os momentos. Nós escolhemos estar bem com alguém ou estar mal com alguém. Estar bem numa situação que nós não podemos mudar, se realmente entender, eu não posso mudar isso, eu estou feliz? Não estou. Eu tenho como mudar isso agora? Não. Então eu vou viver com o que a vida está me dando agora. E mais lá para frente eu tento mudar de novo. Mas não se entregar a essa dor achando, não, isso é obra do meu destino, é assim que tem que ser e eu vou... E se entregar, e não é. Nós temos condições, sim, de nos fortalecer, de sermos mais e de mudar tudo a cada dia. Nós não precisamos estar no Afeganistão ou na Síria para lutar pela paz. Nós podemos trabalhar pela paz dentro de casa, que muitas vezes é pior do que na Síria. Pior que é. Tem gente que trabalha a franja de Gaza, ali em Pompano Beach. Você não precisa estar lá, parece a franja de Gaza. E a gente vê que esses conflitos acontecem direto na nossa vida. Então nós não precisamos estar em áreas de conflito bélico, de guerras, para nós começarmos a trabalhar pela paz. Nós podemos trabalhar pela paz hoje, agora, dentro do ambiente em que nós nos encontramos. Nós não temos que estar fisicamente em outros lugares. Esse momento onde nós estamos, onde nosso planeta está, né, num momento de transição, de transformação, onde nós estamos passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, essa última hora, essa última oportunidade que nós temos de contribuir para o bem e transformar e se regenerar com o planeta. E é por isso que a gente vê esses conflitos cada vez acontecendo mais, esses valores mal concebidos vindo à tona. É como se a gente fosse limpar a casa. Quando a gente vai limpar a casa, a gente desarruma tudo primeiro, aquela sujeira começa a sair toda, parece que a gente está sujando mais ainda. Mas essa é parte do processo. E a gente acaba de limpar tudo, guarda tudo no lugar, está tudo bem. E nós estamos nesse momento agora. Nós podemos fazer parte dessa transformação ou fazer parte daqueles corações endurecidos que não querem progredir, que querem essa última tentativa de fazer com que o mal, com que o conflito, com que a humanidade não prossiga,
E é por isso que a gente vê, uma e outra vez, esses pequenos conflitos acontecendo. Essa tentativa, esse último respiro, suspiro desses corações endurecidos, trabalhando para que isso não aconteça. Mas vai acontecer. Este planeta vai evoluir, esse planeta vai passar para um planeta de regeneração, e aqueles que se transformarem com ele vão continuar vivendo num mundo melhor do que nós estamos vendo agora. E aqueles que continuarem no mal, continuarem, infelizmente, né, com os corações endurecidos, vão ser convidados a se retirar. E provavelmente vão habitar planetas menos evoluídos, com uma vibração deste calão, para que eles possam aprender ali a dar valor pelo mundo que eles tinham antes e comecem do zero lá a fazer fogo com 2 pedrinhas. Então, esse convite para que nós possamos seguir com essa transformação agora, para que nós possamos fazer parte dessa transformação agora. Dentro desses valores mal concebidos que nós vemos, dentro dessa nossa sociedade, nosso entorno, nós encontramos, por exemplo, o materialismo exacerbado, nós vemos o consumismo extrapolado, uma insatisfação crônica dentro da sociedade. Nós percebemos que muitos de nós achamos que o ter, né, o adquirir o modelo mais novo, a casa mais nova, o carro... Eu não quero nem dar exemplos que as pessoas se doem, tá? É meio personal o negócio. Lembro que uma vez eu dei o exemplo do iPhone, o pessoal já tipo assim, ó, já, uns 2 ou 3 viraram a cara, sabe? Depois lá na cantina. Porque a gente começa a achar que é isso que vai ditar a nossa felicidade. Meu Deus do céu, eu com o iPhone 5 eu sou miserable. Eu preciso do 6 agora, e o Plus. O meu carro está muito velho, é de 2011. E a gente começa a achar que é realmente isso necessário. Que isso realmente vai ditar a nossa felicidade, a nossa paz. Não fico em paz se eu não tiver o meu iPhone 6. Então, gente, a gente precisa realmente começar a equilibrar, olhar realmente quais são os pesos do que nós estamos valorizando em nossa vida. Essa proposta da Unesco, em 2000, é uma proposta que vem sendo trabalhada pela doutrina espírita desde sempre. Sempre esse incentivo à vida, ao respeito pela vida e à valorização da vida. Nós temos como grande propósito de estarmos aqui aprender a conviver, não a viver. Porque para viver basta nascer. O nosso objetivo aqui é conviver, aprender a se respeitar, a se amar, a se perdoar e a pedir perdão. Porque às vezes a gente sempre fala assim, preciso aprender a perdoar, como se não fosse a gente que tivesse que pedir perdão tantas vezes. E a gente espera tanto tempo passar, às vezes a gente acha que deixando de falar com uma pessoa nós estamos contribuindo para a paz, então a gente se isola e ficam anos sem se falarem e apenas uma chamada, né, one phone call away, uma ligação. Né? E tem tantas pessoas que esperam tanto que essa oportunidade se vai. E aí vem o remorso, né, de ter perdido a oportunidade de estar bem com alguém antes de que fosse tarde demais. Então, esse convite que o Espiritismo nos traz é esse, de conviver bem, de valorizar a vida, de fazer valer a pena esse período que nós estamos aqui. De aproveitar a vida e valorizar o que somos, o que temos, o que é da nossa vida, a nossa realidade. E não viver somente num futuro, num sonho de ser feliz quando eu tiver, quando eu for. E também não viver do passado de remorsos, de raiva, de rancor, mas é viver o presente, porque é esse presente que nós temos de melhor. Literalmente um presente numa caixa com um lacinho. É esse o nosso dia. Todo dia que nós acordamos de manhã é um presente. Vamos viver o presente. Vamos fazer o melhor com o que esse dia nos dá.
Tem um ditado hispano que fala: se o mundo te dá limões, faça uma limonada. Porque o limão é azedo, né? A vida está difícil. Faça alguma coisa de bom e doce com essa situação. O limão só é azedo, mas se você colocar um açúcar, água e gelo, faz uma limonada. E nós somos espíritas, não vai colocar uma vodka para fazer caipirinha também. Eu conheço aquele papo, ó, limão, gelo, açúcar, a gente já faz uma coisa, mas já que é para aproveitar a vida. Não. Faça uma limonada, que é melhor para vocês. Mas aproveitar realmente e fazer o melhor que nós podemos com a vida e com a nossa realidade, com o que somos. Comecemos pela nossa casa, mas não a casa material, a casa nossa casa, a casa do nosso espírito, nosso corpo, nós. Comecemos a nos amar, a nos cuidar, a valorizar o que nós somos. E isso, assim, eu falo para vocês porque o ouvido, eles falam que o ouvido mais próximo da boca é aquele que precisa ouvir mais. E eu me falo isso todo dia, e é uma briga constante, da necessidade que nós temos de nos amar. Né? Tem tantas pessoas que dariam tudo para ter um corpo que levanta de uma cama e anda, te deixa trabalhar, olhos que veem, e às vezes a gente reclama que tem que usar óculos. Às vezes a gente reclama que o corpo não é tão bonito quanto a gente gostaria de ter, o pé não é tão fininho como a gente gostaria, o cabelo, etc. E a gente vai reclamando constantemente numa infelicidade, uma insatisfação, sem perceber que há pessoas lá fora que dariam tudo para ter aquilo que nós temos hoje. Por menor, pior, torto, qualquer coisa que nós tenhamos hoje, eles dariam, porque eles têm muito menos. Então, quão abençoado nós somos com a nossa realidade. E aí esse o viver bem, é esse amor à vida e a nós mesmos, que é esse convite da doutrina nossa. Quando Cristo falou, bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra, ele estava se referindo a esse período de transformação. Os mansos são aqueles que vão entender realmente, né, toda essa teoria do amor, da calma, da tolerância, do equilíbrio, o ser justo, ser preciso. O manso é aquele que, às vezes, mesmo diante de um conflito, de uma provocação, nós conseguimos levar adiante, né, uma vida sem aquele conflito, sem dar de frente com a pessoa, sem querer revidar do mesmo nível. E nós vamos, pouco a pouco, conquistando essa mansidão que Cristo exemplificou também. É claro que há situações que vão nos trazer angústia, revolta, tristeza, uma dor, porque nós somos humanos e nós sentimos isso. Há situações que realmente nos vão levar àquele desespero momentâneo, mas deveria ser isso, momentâneo. Nós temos o direito, sim, de ter essa reação primeira de sofrimento, seja ela qual for. Mas cabe a cada um de nós começar a recolher os cacos do nosso coração e seguir adiante. Não se entregar, sermos fortes e fazer realmente valer a pena cada dia que nós temos de vida como presente. Jesus, nessa inesquecível passagem pela terra, deu esse maior exemplo de paz. Ele, que foi rodeado por críticas, foi o ser mais incompreendido, né, quando veio com a sua mensagem aqui. Foi rodeado por críticas, insultos. Ele viu, assistiu o espetáculo da fraqueza de cada um de nós. E ele não se deixou abalar. Ele não perdia a serenidade jamais. Ele não perdia a paz de espírito. E é essa paz que nós desejamos conquistar. É essa paz que nos traz a serenidade de, mesmo quando nós estamos passando por problemas inexplicáveis na vida, nós ainda assim conservamos uma serenidade no olhar. Nós ainda assim conseguimos sorrir de alguma maneira. Nós conseguimos ver que terá fim em algum momento, que as coisas vão mudar. E é essa paz de espírito que Jesus veio nos exemplificar. E é isso que nós deveríamos conquistar em nós. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turve
turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não tenha medo. Ter paz não é temer. Paz é confiar, é ter fé que as coisas irão mudar, que as coisas vão melhorar. Esse mundo lá fora, com tantos conflitos, infelizmente nós vemos pessoas querendo dominar o mundo através do medo e do terror, pegando um ser humano de joelhos a seu lado e decepando a sua cabeça, e espalhando esses vídeos de terror pelo mundo. Nós vemos ataques na Síria, nós vemos ataque no Afeganistão, nós vemos meninas serem sequestradas porque elas vão para a escola. Tem tanta coisa lá fora acontecendo, mas nós precisamos confiar e não ter medo. Porque quando nós temos medo, quando nós acreditamos que o mal está vencendo, nós estamos contribuindo para essa força negativa. E nós não podemos fazer isso. Porque quando a gente acredita que o mal está vencendo, nós estamos desacreditando no poder do bem, no poder de Jesus. Então, quando a gente vê alguma coisa extremamente negativa, que aquilo toque o nosso coração, busquemos alguma coisa boa na internet, alguma leitura boa, um livro bom, alguma coisa que nos ajude a reverter essa energia dentro de nós, para que a gente possa vibrar positivamente e fazer parte do bem, e não fazer parte do mal. Acreditar e confiar na força do bem. Os nossos sofrimentos não constituem uma preocupação para os bons espíritos. Isso está na questão 976 do Livro dos Espíritos. Eles não se afligem pelo nosso sofrimento, porque eles sabem que é passageiro. Eles se afligem muito mais com a nossa falta de ânimo, quando a gente se entrega. O que isso quer dizer? É que nem a gente, quando nós somos pais e tem uma criança que pede pra gente que quer comer chocolate de café da manhã, e a gente fala não, essa criança sofre, aquilo para ela é assim uma dor no coração, ela chora, ela grita. E aquilo não vai abalar a gente, porque a gente sabe que aquilo é uma bobagem, aquilo é momentâneo, aquilo vai passar. E os bons espíritos sabem que os nossos sofrimentos são assim, momentâneos. E não se abalam com isso. Mas o que realmente preocupa é a nossa falta de ânimo. É quando a gente se entrega a esse mal, a esse negativismo, e a gente começa a desanimar acreditando que realmente a coisa está feia. Aí começa aqueles assuntos, a coisa está feia, né? Nossa, você viu aquele negócio? A gente começa a contar, igual aquelas fotos do e-mail que eu falava. É quando a gente começa a reviver cenas de crime. A gente fala, nossa, você viu aquilo que aconteceu lá? Aquele crime e tal, matar. E a gente começa a conversar sobre aquilo, aquelas guerras, aquelas coisas. E a gente vai começar a vibrar com aquilo e reviver todas essas situações. Então nós temos que nos alertar, vigiarmos em relação a isso e acreditar e cultivar o bem. A nossa aflição, né, os nossos medos, as nossas aflições são frequentemente consequência da nossa própria ansiedade. Nós ficamos ansiosos, né, do que vai acontecer, do que está acontecendo, e a gente começa a cultivar essa dor, esse medo e essas incertezas. Mas nós precisamos fortalecer a nossa confiança e a nossa fé. E agir dentro das nossas possibilidades. O que nós podemos fazer para mudar e para transformar isso. E Emmanuel nos diz, por mais escura que seja a noite, o sol tornará ao alvorecer. Nas circunstâncias difíceis, faz o melhor que puderes, sem o risco de perder a paz interior que te assegura o equilíbrio. Muitas vezes a aflição é o sinônimo de sua própria intemperância mental, à frente de abençoadas lições da vida. Nós podemos sim tirar grandes lições e grandes proveitos de diferentes situações que nós passamos na vida. E isso vai fazer com que a gente progrida, com que a gente cresça. Nós vemos que a felicidade, com relação à vida material, seria essa posse do necessário que nós falávamos, né? Essa questão do nós sabermos o que realmente é necessário. Depois nós vemos que a vida moral, essa felicidade com relação à vida moral é a nossa consciência tranquila. Então, para que nós vejamos o quão felizes, né, medir a nossa
nossa felicidade é através disso, nós termos o necessário, e acredito que todos nós aqui temos muito mais que isso, muito mais que o necessário. Tem pessoas que vivem com um centésimo do que nós vivemos aqui, ou com nada. Então nós temos o necessário. E resta-nos saber se nós temos a nossa consciência tranquila e essa fé no futuro. A consciência tranquila de que nós estamos fazendo tudo dentro da nossa capacidade, do nosso poder. E essa fé de que as coisas vão mudar e vão melhorar. A paz não é conquista da inércia, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos, no serviço pela vitória do bem. A fortuna suprema do homem é a paz da consciência pelo dever cumprido. Essa paz de espírito, essa tranquilidade, essa serenidade é realmente uma grande fortuna, é um grande presente, uma grande conquista do homem. E nós estávamos com esse tema já preparado e falando sobre a paz. E na sexta-feira agora foi divulgado o nome de quem ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Malala, junto com mais um senhor, que me perdoe, um indiano, eu esqueci o nome dele, dividem em 2014 o Prêmio Nobel da Paz. E essa é uma menina, a mais nova pessoa a ser indicada e a mais nova agora a ganhar um Prêmio Nobel, qualquer que fosse, na história desse prêmio. E é uma inspiração. Nós vemos que de tempo em tempo chegam espíritos como esse ao nosso mundo para nos exemplificar alguma coisa. E nós vamos falar um pouquinho, trazer um pouquinho se a gente nunca ouviu falar dela, para que a gente possa entender quem é Malala. E depois nós vamos ver um trecho de um vídeo, só um minutinho, Renato, do trecho de um vídeo de um pronunciamento que ela deu em dezembro passado, em 2013, numa reunião da ONU. Sempre houve alguma coisa especial sobre Malala. Ainda sendo uma criança de 4, 5 anos, ela gostava de estar com o pai numa sala de aula. Ele é professor. Antes de ter idade para estar na escola, ela sentava com os estudantes e ouvia atenta as lições, absorvendo tudo. Quando ela tinha 11 anos, com o codinome Gon Mackay, Malala mandava secretamente suas redações para a BBC, que ela chamou o Diário de uma Menina Paquistã. Ela escreveu sobre sua pátria, que era linda, mas aí não havia paz. O seu vestido favorito, rosa, poderia colocar em perigo. O Talibã desaprovava roupas coloridas. Mas a única coisa que realmente importava para Malala era a escola. A paixão pelos estudos expressadas nos seus escritos ficou muito mais perigoso que seu vestido rosa. E ela sabia disso. E mesmo assim ela continuou falando: eu tenho o direito de brincar, de ir à escola, de ir ao mercado, de cantar. Tudo que eu quero é a educação. E eu não temo a ninguém. Outras vezes ela admitiu que tinha medo do Talibã, que tinha pesadelos. Seu pai sempre acreditou que eles viriam por ele, não pela sua filha, não atrás de uma criança. Mas eles vieram. Boato veio à tona que o blog assinado por Gon, na verdade, era uma menina chamada Malala. Qual de vocês é Malala? Um homem armado perguntou, quando ele e outros homens invadiram um ônibus escolar no dia 9 de outubro de 2012. E isso foi o que o Talibã fez naquele dia. Eles atiraram a queima-roupa na cabeça dela e a deixou mais forte do que nunca. Numa tentativa brutal de silenciar sua voz, a fez mais alta. E ela não desistiu de falar ao mundo sobre o direito não só no Paquistão, mas no mundo inteiro,
de todas as crianças, meninos e meninas, do direito à educação. Essa é Malala, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 2014, anunciado na última sexta. E esse é um vídeo com um trecho do discurso na ONU em dezembro de 2013. Um pouquinho mais de um ano depois dela sofrer esse atentado. Você pode pôr o vídeo pra gente? Ou... Ela reside em Londres hoje, não é isso? Na Inglaterra que era. Abrigou. Tem. Ionara, você pega o Luigi lá para mim? Desde que eu vi essa notícia sobre ela, eu aconselho a todos que procurem o seu nome no Google, vejam um pouco da sua história, vejam um pouco das suas palavras, da sua proposta, da sua atitude em relação à vida. É inspirador, realmente. E é legendado, gente. E é só um trechinho. Vou tirar essa microfone. Ela tem 17 anos agora. Ela sofreu esse atentado aos 14, 15 anos de idade. E ela continua essa luta, esse propósito.
E ela comenta que se ela tivesse que reencontrar com uma situação parecida como essa, ela não reagiria e simplesmente falaria que a única coisa que ela quer é a educação. É a única coisa que ela entende como sendo a grande solução para a paz no nosso planeta. É inspirador, eu convido as pessoas que queiram ver até esse discurso que ela fez, é de 17 minutos na ONU, vale a pena. Ela tem um livro que ela conta sobre essa história, I Am Malala. Foi a resposta que ela deu sem medo, dentro daquele ônibus escolar, quando aquele homem entrou e perguntou: quem de vocês é Malala? E eles feriram outras crianças nesse atentado também. E ela continua com uma atitude inspiradora, pacífica, de combate a essa violência e a repressão, seja a mulher, a criança, a qualquer um de ir e vir, de escolher estudar ou não. Então nós vemos que a paz no mundo não é uma utopia, ela não é uma coisa de um sonhador, uma coisa impossível. Muito pelo contrário. Nós podemos visualizá-la, se nós quisermos. Tem tanta coisa boa por aí que não faz notícia. Tem tantas pessoas boas, né, que ajudam, que se ajudam a quem precisa. Orfanatos que trabalham com crianças sozinhas, que não tem ninguém no mundo. Nós vemos mães sustentando filhos sem poder e não optaram por abortar em momento algum. Essas são grandes vencedoras, né? Grandes lutadoras, heróis, heroínas do dia a dia. Tem tantos heróis anônimos neste mundo e nós podemos ser também um. E nós podemos olhar e valorizar essas atitudes heróicas todos os dias. E não só o mal, não só o ruim, não só o negativo. Cabe a nós valorizar esses pontos positivos na sociedade e sermos esse exemplo também para alguém. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu deixo aqui essa mensagem de Emmanuel, que possa nos inspirar hoje e sempre na nossa evolução. Muito obrigada pela atenção de vocês. Precisar e silêncio é uma prece.